Gravando. E aí, galerinha? Que bizarro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no primeiro vídeo que eu tô gravando para vocês. Espero que vocês gostem. Hoje eu vim falar para vocês sobre o livro de Atos. Se você está lendo, acompanhando, fazendo os questionários conforme deveriam estar fazendo, porque eu sei que nem todo mundo tá fazendo, né? Não sei, eu sei, talvez, mas eu não vou dedurar ninguém aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, vamos começar. Chegar de enrolação. Eu vou fazer um resumo para vocês sobre o livro de Atos, para você que não leu, mas deveria estar lendo, para você que deveria estar respondendo as perguntas, mas não está. Eu vim facilitar a vida de vocês, porque Atos é um livro muito bom, muito bonito de ser lido. E eu vou fazer um resumão, aquele resumão que você pegava na internet. Quando você era adolescente, você tinha que apresentar seminário do livro e você não lia o livro. Então, eu sou o seu resumo. Eu vou dar uma introdução breve sobre os capítulos, eu vou tentar resumir ao máximo. E aí, espero que vocês gostem, ok? Começando de Atos 1. Atos 1. O capítulo 1, ele começa falando sobre como Jesus, quando Jesus ressuscitou, para quem ele apareceu, o que ele disse e quando ele subiu aos céus. E aí ele disse que voltaria. Quando ele subiu, em Atos 1, na primeira parte, ele fala que voltaria para os seus discípulos. E aí ele deixa os seus discípulos lá, né, com a missão de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos começa a história da igreja primitiva, porque Jesus deixou seu mandamento, subiu, falou que um dia voltaria para buscar-lhes e essa é a primeira parte de Atos. Ela basicamente diz isso. Começa a desenrolar a história quando os discípulos lembram que o quê? Judas morreu. E eles tinham 12 discípulos. Judas se matou. E aí eles discutem entre eles e falam que deveriam escolher alguém para substituir Judas. E o que eles fazem? Eles tiram a sorte lá entre eles e deixam entre duas pessoas para serem escolhidas. Uma era Barsabás e a outra era Matias. E aí Pedro dá aquele discurso lá dele, fala da morte de Judas e do terreno. E eles tiram a sorte e a sorte cai a favor de Matias. E Matias é escolhido para ser o 12º discípulo no lugar de Judas. Atos 1 é isso. Aí começa a história a ganhar uma força em Atos 2. Atos 2 é a famosa vinda, né, do Espírito Santo lá em Pentecostes. Essa história é muito conhecida. Os discípulos estavam reunidos entre eles e aí eles começam a orar, invocar o Espírito Santo. De repente, desce. Ele fala que desce como o vento do céu um barulho. Desce como o vento do céu um barulho. Foi algo que eu fiquei muito intrigada, que como que o Espírito Santo desceu como vento com barulho, deve ter sido um negócio assim super estrondoso, mega estrondoso, master. E aí o Espírito Santo desce e manifesta na vida daquelas pessoas, todos que estavam ali reunidos com os discípulos. E aí, na ocasião, existiam judeus naquela região que não falavam a língua deles. E eles começaram a falar em línguas, cada um em línguas diferentes. E os judeus que não falavam a língua deles ali, entendiam o que eles falavam. E eles falavam, meus queridos, como que vocês estão falando a nossa língua e a gente está entendendo tudo? E eles questionam, será que esse povo aí tá tudo bêbado? Tudo bêbado. E porque eles acham impressionante a maneira como eles estão falando a língua deles. Só que Pedro, quando ele ouve a galera questionando, eles estão bêbados, Pedro fica muito assim, bravo. Pedro, grava uma coisa, Pedro é bravo, é mal de Pedro, viu? Pedro é bravo e Pedro é bocudo, gente. Todo Pedro que eu conheço é bravo e bocudo. Não tinha como o Pedro da Bíblia ser diferente, não é mesmo? E aí Pedro é o cara que dá mais bronca em Atos. Quando ele vê a galera questionando e chamando eles de bêbados, ele começa a pregar. E ele fala, gente, como é que vocês falam que a gente tá bêbado? Ainda são 9 horas da manhã. Tipo, pra ele não faz sentido nenhum a galera falar que eles estão ficando bêbados 9 horas da manhã. E ele dá um trecho que fala que nos últimos dias o Espírito Santo manifestaria, viria sobre eles. E ele começa a pregar
e relata sobre Jesus, sobre a fé, sobre que Jesus ressuscitaria e deixou a promessa para eles do Espírito Santo. E só que assim, ele dá bem na cara do pessoal ali, começa a dar um chablão no pessoal. E aí ele até acusa as pessoas de serem responsáveis pela morte de Jesus. E naquela ocasião, 3.000 pessoas, depois do Pentecostes, se converteram, depois de toda a manifestação do Espírito Santo e a pregação de Pedro, porque foi algo que impactou eles, tudo que aconteceu. O Espírito Santo nunca tinha descido na terra. E nessa ocasião, 3.000 pessoas haviam se convertido. Daí por diante, a igreja primitiva começa a criar corpo, começa a se formar. E em Atos 2 ainda, eles dizem que tudo era de todo mundo. Não era eu que tinha mais e a pessoa tinha menos. Eles vendiam as propriedades e dividiam por igual para a igreja primitiva. E agora em Atos 3, a história começa com a cura de um mendigo aleijado. Ele estava no templo, na porta do templo, e Pedro e João estavam subindo para oração. E lá estava um aleijado. E aí Pedro disse para esse aleijado que estava lá, ele era aleijado de nascença. Todo mundo já sabia, geral já sabia que ele era aleijado, porque ele era aleijado desde muito tempo, desde que ele nasceu, a galera que estava lá sabia. Não tenho prata nem ouro, Pedro disse para o aleijado, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Isso está em Atos 3:6. E aí o aleijado foi curado. E o pessoal fica muito impressionado com aquilo. Meu Deus, o aleijado de nascença, que a gente viu aqui nascer aleijado, ele tá andando. E, novamente, como a galera começa a se questionar entre si, Pedro, que é o bravo bocudo, vai e dá a resposta pra galera. Tipo, de uma maneira, como é que vocês... O que vocês estão olhando? O que tá acontecendo aqui? Ele puxa a história dos profetas e ele começa a enfatizar a história de Jesus. E, novamente, ele acusa as pessoas de terem crucificado Jesus, né? Vocês crucificaram Jesus, o enviado de Deus. E Pedro, ele tem essa característica, pelo menos nos primeiros capítulos, de convencer as pessoas, né? Acredito que através do Espírito Santo, a se converterem. Ele acusa o pessoal que estava lá, que de fato, eles foram, o Jesus, o enviado, o Messias, foi negado por vocês. E muitas pessoas, através desse discurso do Pedro, por mais que pareça agressivo, mas era a realidade, se converte. E aí em Atos 3 não foi diferente. Quando as pessoas ficaram impressionadas com a cura do aleijado, através da vida de Pedro, ele também dá esse discurso, puxa a história dos profetas. Em Atos 4, Pedro e João já estavam sendo muito conhecidos pelo que estavam fazendo, pela obra de Deus, e também pela cura, né, do aleijado. E aí os chefes da lei, os sacerdotes e tal, acabam prendendo eles por causa disso, né? Começa a persegui-los por causa dos feitos. E aí, como já estava de noite, eles prenderam, deixaram João e Pedro presos, viraram assim à noite. E no dia seguinte começaram a interrogar eles. Em nome do que vocês fazem isso? Por que vocês estão fazendo isso? E Pedro, como é o bocudo, bravinho, ele rebate falando que como que a gente está sendo julgado por ter curado um aleijado? Não estou entendendo o que vocês estão fazendo. É melhor fazer a vontade de Deus ou a de vocês? E nisso, o pessoal fica mesmo sem ter o que argumentar, sem ter o que falar, sem ter o que fazer, porque de fato eles curaram um aleijado. E mesmo ameaçando Pedro, João, eles deixam claro que eles não vão deixar... A moto passou. Quando Pedro e João são libertos, eles vão lá e contam para o povo tudo o que aconteceu. E aí o povo, a igreja, os irmãos que estavam crescendo, eles oram, eles intercedem pela vida de Pedro e de João por causa dessa perseguição que eles estavam começando a sofrer. Capítulo 4 termina enfatizando o quanto os discípulos compartilhavam as suas coisas entre os irmãos, né, por igual. Que vendiam suas coisas e compartilhavam. Então eles terminam enfatizando isso. Capítulo 5 acontece um negócio muito conhecido por todos vocês, eu acredito, que é a história de Ananias e Safira. Para quem não sabe, como dito, a igreja primitiva compartilhava, vendia e compartilhava as coisinhas. Ananias e Safira eram um casal. E o que aconteceu? Eles venderam a parte lá, o terreno deles, entregaram uma parte para os discípulos e ficaram com a outra parte. Ananias levou uma parte e ficou com uma parte para ele, Ananias e Safira.
E aí Pedro questiona, quando o Ananias vai entregar a sua oferta, Pedro questiona: Ananias, por que você deixou Satanás usar a sua vida? Porque lhe foi revelado que Ananias não entregou tudo que ele tinha. E Ananias o quê? Cai morto. Cai assim na hora. Assim, morreu do nada, na frente de todo mundo. E aí ele pede para os homens retirarem o corpo dele. Só que a Safira, o que aconteceu? Um tempo depois, ela chegou no templo sem entender nada que tá acontecendo, sem saber que com o marido dela tinha acontecido nada. E ela vai lá e deixa a parte dela. E Pedro pergunta: essa é a parte que vocês conseguiram lá na venda do terreno, não sei o quê? E a Safira fala: sim, essa parte. Aí Pedro fala: minha querida, assim como seu marido, você vai morrer agora. Mais ou menos isso. Mas assim como seu marido, você mentiu para nós, né? Não era a parte correta. E Safira também cai, morta, no mesmo instante, e é sepultada. Isso foi um acontecimento que encheu a galera de temor na época. Porque pela mentira deles, eles morreram, assim, na hora. Acabou. Nisso, os apóstolos começaram a multiplicar cada vez mais os feitos das obras de Deus. Eles começam a curar doentes, começam a expulsar demônios. Os apóstolos, eles começaram a ser invejados pelos grandes feitos que eles estavam fazendo em nome de Jesus. Aí os sacerdotes chegaram e prenderam eles, porque eles estavam com inveja. Só que durante a noite eles foram libertos por um anjo do Senhor. Saindo da prisão, eles foram direto para o pátio do templo e começaram a falar o nome de Jesus também. Isso chegou no ouvido dos sacerdotes. Foram enviados, alguém foi lá, viu que os apóstolos estavam lá e falaram para os sacerdotes: os caras que vocês prenderam estão lá ensinando, como assim? Eles foram lá no templo, pegaram os caras, pegaram os discípulos, trouxeram os discípulos de volta e começaram a interrogar. Porque a gente já não falou para vocês que não é para falar em nome de Jesus, não é para falar em nome de Deus? E Pedro, lógico que tinha que ser Pedro, ele começou a falar: é melhor obedecer a vocês ou ao nome de Deus? E ele começa, a bater de frente com os sacerdotes lá. Ele não deixa barato, não. E os sacerdotes acabam ficando bravos, eles desejam matar os apóstolos. Só que nisso, um homem chamado Gamaliel falou: dá uma licencinha aqui, deixa eu conversar com meus queridos amigos sacerdotes. E ele começa a conversar. E ele diz que ele relata fatos que aconteceram. Tempos atrás, surgiu um homem que era assim, assim, assado. O pessoal seguia ele. E passou um tempo, o pessoal se dispersou. E outro tempo. E ele começa a dar exemplos de homens que também juntaram grandes multidões, mas que dispersou. E ele fala: isso vai acontecer. Ou, se eles forem de Deus, não tem o que a gente fazer. A gente vai ficar prendendo eles? Não adianta. Se isso realmente vir de Deus, não podemos fazer nada. E ele acaba convencendo os sacerdotes a liberarem os discípulos. E aí os discípulos, eles sofrem mais, umas chibatadas, umas ameaças, mas eles acabam sendo libertos. E é assim que acaba o capítulo 5. Semana que vem temos mais. Se você gostou, espero que você tenha gostado do meu desenvolvimento, tá? Então, semana que vem vamos ter mais a continuação. Dá joinha no vídeo e comente. Deixa seu comentário o que você achou, o que você acha que eu tenho que melhorar, qual desse feedback, por favor, porque eu sou nova nisso. Beijo, obrigada!